Esse caso nos leva até a Bósnia, um país conhecido mundialmente pelas competições de salto de ponte. Esses eventos podem parecer arriscados para quem assiste, mas são tão comuns por lá que chegam a ser transmitidos ao vivo pela TV, com pouca preocupação de que algo possa dar errado diante das câmeras. Mas no dia 7 de agosto de 2016, um desses campeonatos ficaria marcado pela tragédia. Naquele dia, os competidores saltavam de uma ponte de quase 20 metros de altura sobre o rio Drina. E entre os favoritos estava André B., um atleta consagrado, dono de medalhas de ouro e conhecido por sua enorme experiência. As condições eram consideradas perfeitas para os saltos. E quando André subiu na plataforma, parecia confiante. Ele se lançou no ar e executou o mergulho com perfeição, arrancando aplausos da multidão. Mas dessa vez, o que parecia ser mais um salto de rotina acabaria terminando de forma terrível. Logo após o impacto na água, André é visto emergindo. Mas em poucos segundos, sua cabeça afunda de novo e desaparece nas águas turvas. Um de seus braços chega a romper a superfície por um instante, mas depois ele some completamente. Naquele momento, a equipe de resgate já estava posicionada. Mesmo assim, os socorristas demoraram a entrar em ação, parecendo hesitar em pular na água. Somente quando André surge pela última vez é que um deles decide mergulhar. Mas já era tarde. O atleta experiente simplesmente não voltou mais. E só 4 dias depois, em 11 de agosto, seu corpo seria encontrado rio abaixo, já em decomposição e com diversas fraturas. As imagens logo foram parar no YouTube e ganharam repercussão mundial, e foi então que surgiu a grande pergunta: como um mergulho aparentemente perfeito poderia terminar em tragédia? A primeira teoria levantada é a de que André teria sofrido um choque térmico por conta da água gelada. Essa ideia ganhou força quando a própria equipe de resgate afirmou que demorou a entrar no rio porque a água estava fria demais. Só que essa justificativa não convence totalmente. Outros atletas já haviam saltado antes, sem passar mal. Se a água realmente estivesse tão perigosa, o evento teria sido cancelado. Outra hipótese é bem mais sombria, a de que André teria sido arrastado por algo dentro do rio. O Drina é conhecido por abrigar o bagre europeu, um peixe gigantesco que pode passar de 3 metros e chegar a pesar mais de 150 quilos. Durante a época de reprodução, esses animais se tornam extremamente agressivos, defendendo seus ninhos com violência. E justamente naquela época, a competição acontecia. Segundo essa teoria, André teria mergulhado perto de um desses peixes que o puxou para o fundo. Isso explicaria o desaparecimento rápido do corpo, a demora da equipe em reagir e até as fraturas encontradas depois, já que esse peixe não tem dentes pontudos, mas pode esmagar com enorme força. O detalhe mais assustador está no próprio vídeo. No momento em que André levanta o braço pela última vez, é possível ver algo que se parece com uma barbatana surgindo bem ao seu lado, no instante em que ele afunda para nunca mais voltar. Existe também a versão de que André teria sofrido fraturas na coluna ao bater na água, o que teria o impedido de manter a cabeça erguida. O jornal britânico Telegraph chegou a divulgar essa informação como causa oficial, mas foi o único a noticiar e sem apresentar provas concretas. De fato, fraturas foram encontradas no corpo, mas a posição delas nunca foi revelada. Além disso, no vídeo, André ainda consegue mover os braços e erguer a cabeça, o que coloca essa teoria em dúvida. O que realmente aconteceu com André continua sendo um mistério perturbador. Sua família processou a equipe de resgate por negligência, alegando que uma resposta mais rápida poderia, no mínimo, ter evitado dias de angústia. Mas o que fica é a lembrança de um atleta experiente que jamais poderia imaginar que um mergulho aparentemente comum se tornaria o último de sua vida. Antes de continuar, um breve recado.
Como forma de agradecimento por todo o apoio neste primeiro ano do canal, 5 pessoas vão ganhar um presente exclusivo do Assombrado. Para participar é simples. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê like nos vídeos e comente. Quanto mais interagir, maiores serão suas chances de levar esse presente incrível. E não esqueça, fique por dentro dos posts da comunidade para não perder nenhum aviso. Dito isso, bora para o próximo vídeo. Era para ser a festa do ano. Uma comemoração para dar adeus a 2008 e receber de braços abertos um novo ano cheio de promessas. Era a noite de Réveillon em Bangkok, na Tailândia, e o Santika Club era o destino mais desejado da cidade. O evento recebeu o nome de Goodbye Santika, trazendo a ideia de deixar o passado para trás e começar uma nova fase. Comerciais foram produzidos e exibidos em várias regiões, aumentando ainda mais a expectativa em torno dessa celebração que prometia ser histórica. Goodbye, Santika. A casa noturna prometia seu melhor espetáculo até então, com shows ao vivo de artistas conhecidos e, claro, muito álcool. Quando a noite de Ano Novo chegou, a propaganda se confirmou. Uma multidão se aglomerou nas portas querendo participar. Estima-se que cerca de 1000 pessoas estavam presentes. Poucos registros em vídeo daquela noite sobreviveram, mas 3 gravações acabaram vindo à tona e ajudam a entender o que aconteceu. Às 23h44, faltando minutos para a virada, uma câmera registrou de perto o palco, mostrando a energia do público e a quantidade impressionante de gente comprimida dentro do local. Era realmente o lugar onde todo mundo queria estar. Mas aquilo ainda não era o ponto alto da noite. A meia-noite se aproximava, e o dono da boate havia prometido um espetáculo inesquecível. Para isso foi decidido entregar sparklers, faiscadores de mão, aos clientes, que seriam acesos durante a contagem regressiva, criando um cenário ainda mais chamativo para a virada do ano. O vídeo segue mostrando casais felizes e o palco sendo tomado por ainda mais efeitos pirotécnicos disparados pela equipe, deixando o clima ainda mais explosivo dentro do clube. A terceira gravação conhecida aconteceu poucos minutos depois, mas desta vez feita do lado de fora, já revelando o início de algo totalmente inesperado. Até hoje ninguém sabe ao certo como tudo começou. Talvez tenha sido o fogo de artifício usado dentro do espaço fechado ou os inúmeros sparklers entregues a um mar de pessoas embriagadas. Talvez uma mistura de tudo isso. O fato é que, de repente, um incêndio se espalhou pelo teto da boate. O público, sem imaginar o perigo, chegou a aplaudir e gritar acreditando que fazia parte do show. Ainda mais porque, por coincidência, a banda que se apresentava naquele momento se chamava Burn, queimar. Mas os músicos logo perceberam que não havia nada de planejado e saíram rapidamente pelos fundos, deixando mais de 1000 pessoas sem nenhuma orientação em meio ao caos. Em instantes, as luzes se apagaram. A fumaça tomou conta e a escuridão só era cortada pelo brilho das chamas. O pânico se instalou.
Um detalhe tornou tudo ainda mais assustador. Em uma das filmagens antes do desastre, era possível ver o imenso lustre do clube, considerado sua peça mais luxuosa, cerca de 10 metros de diâmetro e pesando mais de 1 tonelada. Quando o fogo alcançou o teto, a estrutura aqueceu até perder a sustentação e acabou despencando sobre as pessoas que estavam logo abaixo, ceifando ainda mais vidas. Quando os bombeiros conseguiram controlar as chamas, a tragédia já estava feita. 67 mortos e dezenas de feridos, muitos com queimaduras graves e marcas permanentes. O dono do clube foi condenado a 3 anos de prisão, mas a causa exata do incêndio ainda gera debates. O que se sabe é que a negligência foi fatal. Dar sparklers a centenas de pessoas em um espaço fechado foi, desde o início, um convite para o desastre. No fim, o nome do evento acabou sendo quase uma premonição macabra: Goodbye Santika. O clube nunca mais abriu suas portas e, até hoje, permanece em ruínas. Tão escuro e silencioso quanto os vídeos que sobreviveram daquela noite. Who is Len? Era 22 de dezembro de 1990. Mas para Von Taylor, as festas de fim de ano já tinham começado. Ele estava sentado ao lado da árvore de Natal, abrindo presentes um por um, enquanto uma velha câmera VHS registrava tudo. Quem filmava era Edward Daly, seu amigo de longa data, que parecia animado em gravar cada reação. Mas o que deveria ser apenas um momento simples de confraternização escondia algo muito mais sombrio. I don't know. Find out. How am I supposed to find out? In LeMay. Come on, pass them. Oh, wow. What is it? Baseball card. Okay. À primeira vista, o vídeo parece apenas estranho. Os dois discutem rapidamente sobre a gravação, e Von mal demonstra qualquer gratidão pelos presentes. Até aí, nada muito diferente de tantas fitas caseiras daquela época, com familiares abrindo pacotes de forma tímida em frente à câmera. Mas havia um detalhe que mudava completamente o contexto. Quem eram realmente esses homens? Von já tinha passado pela prisão por assalto, enquanto Edward havia sido condenado por incêndio criminoso. Em vez de recomeçarem a vida de forma correta, os dois voltaram ainda mais perigosos. Pouco depois de sair da cadeia, Von ligou para um amigo e revelou os planos. Ele e Edward pretendiam subir as montanhas e, segundo suas próprias palavras, atirar em algumas pessoas. Foi assim que chegaram até a região de Oakley, em Utah, onde começaram a invadir cabanas, algumas para se abrigar, outras apenas para destruir e roubar. Como era inverno rigoroso, a maioria das casas estava vazia, mas nem todas. Naquele mesmo período, a família Tide havia decidido passar o Natal em sua cabana. Estavam lá o pai, Ralph, sua esposa Kay, as filhas Lanai e Trish, além da avó de 76 anos, Beth Potts. No dia 22, saíram para Salt Lake City, a fim de terminar as compras natalinas, deixando a casa sozinha. Foi justamente nessa hora que Von e Edward arrombaram a cabana. E ao verem os presentes debaixo da árvore, perceberam que a família voltaria em breve. Para eles, era a oportunidade perfeita para colocar em prática sua ideia doentia. Enquanto esperavam, Edward pegou a câmera da família e filmou Von, abrindo presentes que não eram seus. O detalhe mais macabro aparece quando ele lê o nome Lanai em um dos embrulhos e chega a pronunciar o nome da jovem enquanto segurava uma arma. O mais perturbador é que os dois pareciam completamente indiferentes ao que estavam prestes a fazer. Nenhum sinal de arrependimento, nenhuma hesitação, apenas frieza. Horas depois, Beth, Kay e Lanai chegaram de volta à cabana. Assim que entraram, foram surpreendidas com armas apontadas para suas cabeças. Desesperada, Lanai começou a rezar pedindo que Deus salvasse sua família.
mas Edward apenas zombou, dizendo que suas orações não funcionariam, já que ele servia ao diabo. Poucos instantes depois, mãe e avó foram assassinadas. A jovem ficou sozinha tentando negociar com os homens, mas logo ouviram o som de outro veículo chegando. Eram Ralph e Trish, que haviam voltado em um snowmobile. Assim que entraram, também foram rendidos. Ralph foi forçado a entregar dinheiro e roupas, mas isso não era suficiente para os criminosos. Vaughn atirou contra ele, acertando seu rosto, e em seguida disparou mais uma vez na cabeça. Convencidos de que o pai estava morto, decidiram incendiar a cabana com gasolina e fugir levando as duas filhas como reféns. Durante a fuga, cruzaram com Randy Zorn, tio das meninas. Ele acenou ao reconhecer as sobrinhas, mas elas, com medo de colocá-lo em risco, fingiram não conhecê-lo. Randy estranhou a cena e decidiu segui-los. Pouco depois, outro snowmobile surgiu descendo a montanha. Para a surpresa de todos, era Ralph. Mesmo após levar 2 tiros, ser queimado e quase cego pela fumaça, ele conseguiu escapar em busca de ajuda. Ao encontrar Randy, conseguiu dizer: "Fui baleado, minha esposa foi morta e minhas filhas foram levadas." Esse aviso foi crucial. Randy chamou a polícia imediatamente, o que mudaria completamente o rumo daquela noite. Na tentativa de escapar, Vaughn e Edward acabaram perdendo o controle do carro roubado e caíram em um desfiladeiro após capotarem várias vezes. Incrivelmente, ninguém ficou gravemente ferido. Após uma breve troca de tiros, os dois foram capturados. No julgamento, Edward recebeu prisão perpétua, enquanto Vaughn foi condenado à pena de morte. O mais impactante foi quando Ralph apareceu no tribunal para testemunhar. Os 2 criminosos ficaram em choque ao vê-lo vivo, já que acreditavam ter tirado sua vida de forma brutal. Ralph conseguiu se recuperar totalmente e, apesar do trauma, sobreviveu para contar sua história. Mas a fita que mostra Vaughn abrindo presentes que não eram dele, pertencentes às vítimas que ele planejava matar, acabou se tornando uma das gravações mais perturbadoras já feitas. Desde o seu início, o YouTube se tornou um espaço para quem busca reconhecimento e visibilidade. Muitos conquistam seu espaço, mas a maioria acaba ficando no anonimato. Entre esses nomes estava um aspirante a rapper que usava o apelido Math Boy Fly. Seu verdadeiro nome era Darrell Brooks, um homem cuja trajetória foi marcada por escolhas difíceis e por constantes problemas com a lei. Já na juventude, ele começou a enfrentar situações complicadas que o levariam a uma vida instável e turbulenta. Em 2007, sua realidade se agravou com o envolvimento em vícios e decisões que resultaram em condenações sérias. Isso acabou o afastando ainda mais de uma vida comum e o colocando em uma trajetória de autodestruição. Parte dessa fase foi retratada em um documentário chamado Crystal Darkness, que abordava os impactos do uso de substâncias químicas na vida das pessoas. Nele, Darrell apareceu atrás das grades, relatando como sua dependência o afastou da própria família e como se arrependia de não ter sido presente na vida do filho. I got this beautiful kid who's going without my time. I thought I would just be this wonderful father, just be the greatest dad ever. I'm gonna give him everything that I didn't have. But then it's like reality setting. Anos depois, o diretor do documentário, Logan Needham, comentou em entrevista que Darrell parecia estar realmente disposto a mudar de vida, mas essa transformação nunca aconteceu. Assim que voltou às ruas, ele voltou a se envolver em diferentes delitos como agressões e descumprimento de ordens judiciais. Ainda assim, mantinha viva a ideia de conquistar fama no rap. Foi nesse período que passou a usar de vez o nome Math Boy Fly, publicando seus próprios clipes no YouTube. Entre eles estava um vídeo que, com o tempo, ficaria marcado como um dos mais sombrios da plataforma.
I just got a load worth about a half a ticket. 30 in the blicker when I'm out here chasing chicken. Was observant to the game when I used to play the benches. Now I swipe Da Vinci, got him looking at me different. Em 2018, Darryl lançou no YouTube o clipe da música Half a Ticket. À primeira vista, parecia apenas mais uma produção amadora de rap, simples e sem maiores atrativos. Mas olhando hoje, esse material ganha um peso muito diferente. Naquele período, Darryl já vivia em colapso emocional. Sua instabilidade crescia a cada dia. Em 2020, foi detido após um episódio de violência envolvendo um parente. Nessa ocasião, a polícia descobriu que ele carregava uma arma irregular e substâncias ilegais. O caso poderia tê-lo levado a uma longa pena, mas, por conta da pandemia, sua fiança acabou reduzida para apenas $500. No ano seguinte, voltou a ser preso, dessa vez após perseguir sua ex-companheira, mãe de seu filho. O episódio terminou de forma violenta, mas a vítima sobreviveu. Ainda assim, Darryl deixou a prisão pagando apenas $1.000 de fiança. Mais uma vez em liberdade, parecia acreditar que nada poderia detê-lo. No dia 21 de novembro de 2021, poucos dias após mais uma discussão com a ex-namorada, Darryl tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele entrou em seu carro e avançou contra o desfile de Natal da cidade de Waukesha, dirigindo em alta velocidade. O ataque deixou dezenas de pessoas feridas, entre elas crianças e idosos, e resultou em 6 mortes. Após o caos, Darryl tentou fugir, chegando a pedir ajuda na casa de um desconhecido, mas acabou sendo capturado pouco tempo depois, dessa vez enfrentando dezenas de acusações criminais. Diferente do passado, parecia que a justiça finalmente não lhe daria mais nenhuma chance. I wasn't a human anymore. I was just something vile, disgusting, despicable. I could go on, I could use a lot of words, but that's what I became. It's really what I became. Rever o documentário onde Darryl aparece sabendo do desfecho de sua trajetória é algo perturbador. Fica claro que nem ele mesmo poderia imaginar até onde sua violência o levaria. Mas existe um detalhe que torna um de seus clipes ainda mais inquietante. Algo que na época quase ninguém percebeu. I just got a load worth about a half a ticket. No vídeo onde Darryl canta, é possível ver estacionado ao fundo um carro vermelho. O mesmo SUV que, anos depois, seria usado no ataque que levou dor e tragédia ao desfile de Natal em Waukesha. Era mais um dia de celebração para David Turpin e sua esposa Louise. Eles comemoravam mais um aniversário de casamento, renovando os votos em Las Vegas, como faziam praticamente todos os anos. Dessa vez, a cerimônia contou com a presença de seus 13 filhos. David tinha 23 anos e Louise apenas 16 quando se casaram, lá em 1985. Mesmo após tantos anos, o amor entre eles parecia florescer continuamente. As imagens desses momentos mostram não só a relação do casal, mas também o vínculo com os filhos, formando a chamada família Turpin. Esses vídeos eram apenas o começo de uma longa trilha deixada no YouTube, que acabaria revelando algo muito mais sombrio. Mais tarde, uma das filhas mostradas nesses registros começaria a publicar vídeos em um canal secreto, desconhecido até então. Jordan Turpin, aos 17 anos, compartilhava vídeos cantando músicas autorais em seu quarto. Nos vídeos, era possível ter apenas breves vislumbres da vida dentro de casa, como pequenos detalhes do ambiente e do dia a dia.
A princípio, os vídeos não pareciam nada fora do comum para uma adolescente de 17 anos, até que um dia Jordan postou mais um vídeo de canto, e depois disso, seu canal foi abandonado. Durante todo o tempo em que o canal esteve ativo, não havia sinais claros de que algo horrível acontecia na casa. Jordan quase nunca falava diretamente sobre sua vida pessoal, e o conteúdo parecia focado apenas na música. Era praticamente impossível imaginar que, por trás das câmeras, ocorria um abuso contínuo e inacreditável. Mas Jordan decidiu agir. Apenas uma semana depois de seu último vídeo, ela ligou para a polícia pedindo ajuda. This is 911. Do you have an emergency? I just ran away from home because I live in a family of 15. We have abusing parents. Did you hear that? They hit us. They throw us across. They like to throw us across the room. They pull our hair. They yank out our hair. My two little sisters right now are chained up. Na ligação, é possível ouvir Jordan explicando à polícia que seus pais abusavam não só dela, mas de todos os irmãos. Diante da gravidade da situação, um policial foi enviado imediatamente para encontrá-la em um bairro próximo, e toda a abordagem foi registrada pela câmera corporal do oficial. What's going on? Okay. I just ran away from home. Okay. And I live in a family of 15. Okay. My two little sisters right now are chained up. They're chained up? Yes, Where are they chained up at? on their bed. They're chained up because they stole mother's food. Okay. But they stole it because they were hungry. Jordan contou que 2 de seus irmãos estavam acorrentados às camas apenas por terem tentado pegar comida escondida da mãe. Ela explicou que seu comportamento nervoso e estranho se devia ao fato de nunca ter tido contato real com o mundo exterior. I'm sorry if I talk too much. I've never talked to anybody out there, so I've never been alone with a person, so this is very hard for me to talk. Para pedir ajuda, Jordan precisou literalmente fugir de casa, já que não tinha permissão para sair. The reason I managed to get out here, this is one of the most scariest things I've ever done. I'm terrified. No início, o policial ainda questionou se ela tomava algum tipo de remédio, e Jordan, confusa, respondeu que nem sabia o que isso significava. Do you take any medication? What's medication? Medication? Yeah, what's medication? Do you take pills? Do you take pills? Com o tempo, o policial percebeu a gravidade da situação, especialmente porque Jordan trouxe provas concretas de tudo o que relatava. I don't have proof of everything, but I have proof that my sisters are chained up. Look at them. See, those are the places that make it on them. And see how dirty she is? We're so filthy. We don't take baths. We don't. How did your sisters get like this? Your parents chained them up? Yes. Naquela mesma noite, quando os policiais entraram na casa, descobriram o verdadeiro tamanho do horror. O ambiente era insalubre, tomado por sujeira, e lá dentro estavam 12 irmãos em condições devastadoras. Alguns estavam acorrentados, outros haviam sido libertados recentemente. Todos extremamente debilitados e com sinais de desnutrição severa. A situação era tão grave que até os filhos adultos pareciam crianças, devido ao peso e à fragilidade física. O mais velho, com 29 anos, tinha o corpo de um adolescente. As refeições eram escassas, os banhos quase inexistentes, e o isolamento total fazia parte da rotina imposta por Louise e David. Enquanto isso, nas redes sociais, o casal exibia a imagem de uma família perfeita, enganando a todos. Havia apenas uma ocasião em que os filhos podiam sair de casa, durante as cerimônias de renovação de votos, quando eram exibidos como uma família feliz para as câmeras. No entanto, Jordan, uma das filhas, foi a responsável por quebrar esse ciclo. Com um celular escondido, criou um canal secreto para tentar pedir ajuda ao mundo exterior. Essa coragem se tornaria a chave para libertar todos os irmãos. Sem sua atitude, provavelmente ainda estariam vivendo presos até hoje. No fim, Louise e David foram condenados à prisão perpétua. O trauma dos 13 filhos jamais será apagado. Mas, pelo menos, o ciclo de sofrimento chegou ao fim.
A foster family in Paris has been accused of abusing several foster children, including some of the Turpin siblings. Mas o que ninguém poderia imaginar é que a história tomaria um rumo ainda mais doloroso. 5 dos irmãos Turpin foram adotados por outra família, que deveria oferecer segurança e acolhimento. Porém, essa nova casa acabou trazendo mais sofrimento. O casal Marcelino e Rosa Organ, junto com o filho Lenny, foi acusado de maus tratos graves, intimidação e até de manter as crianças em cárcere. Além disso, Marcelino enfrentou denúncias ainda mais sérias envolvendo 2 dos filhos adotivos. É devastador pensar que, depois de escapar de uma vida de abusos, algumas dessas crianças tenham passado por novos traumas. Ainda assim, existem sinais de esperança. Alguns dos irmãos Turpin conseguiram recomeçar de forma positiva. Jordan, por exemplo, se tornou influenciadora no TikTok e hoje vive de maneira livre, aproveitando oportunidades que antes lhe eram negadas. Nem tudo terminou em tragédia. Embora parte da família ainda tenha enfrentado sofrimento, há a expectativa de que, finalmente, todos possam encontrar um lar seguro, com amor e proteção, algo que lhes foi negado desde o nascimento.